Graça e paz, meus queridos irmãos. O tema hoje das nossas palavras, testemunhas oculares da glória de Cristo. E o texto é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. E eu inicio dizendo: Deus se revela. Ele revela a sua vontade e também manifesta o seu amor. No Antigo Testamento, ele se mostrou como Deus que age. Eu sou o que sou, ele disse isso para Moisés. E disse também que ele ouvia o clamor do seu povo e interviu na história desse povo, libertando da escravidão no Egito. Durante a passagem pelo deserto, ele dá ao povo os mandamentos, que têm como papel fundamental assegurar a liberdade de todas as pessoas na nova terra. O texto do Antigo Testamento, Êxodo 24, 12 e 18, relata o encontro de Deus com Moisés no Monte Sinai para efetuar a entrega das tábuas dos mandamentos. Nesse gesto, Deus revela-se como aquele que quer não só conceder a liberdade, mas assegurá-la. Para nós, cristãos, Deus revela o seu rosto amoroso em Jesus Cristo, que de forma definitiva age, liberta, perdoa e salva, o qual foi até as últimas consequências na cruz e toma o nosso lugar, fazendo essa troca maravilhosa conosco. O autor da carta, que esteve presente em um momento único, o momento da transfiguração, registrada em Mateus 17, de 1 a 9, e nessa manifestação percebe a revelação da glória de Deus em Cristo e do seu papel no futuro reino. E aqui, meus queridos irmãos, eu vos convido para meditarmos nesse tema, testemunhas oculares da glória de Cristo. Testemunhar. No texto, o autor recorre à experiência da transfiguração de Jesus para falar da veracidade da mensagem que ele transmite. Ser testemunha ocular garante a mensagem e dá credibilidade a ela. A pregação da palavra de Deus nessa tarefa revela-se por meio do falar de pessoas santas movidas pelo Espírito Santo. É como uma luz que indica o caminho para o reino de Deus que ainda não está pleno, mas será pleno. Deus revela-se e através de personagens bíblicas, de pessoas, assim como nós, pessoas humanas como nós. E através de nós, os que cremos nas suas palavras. A carta foi escrita provavelmente na época em que a igreja passava para a fase pós-apostólica. Até o final do primeiro século, os cristãos viviam da experiência com o Cristo terreno
e da espera da sua volta imediata. E nesse ambiente, as comunidades passaram a receber forte pressão de diversas doutrinas, especialmente do gnosticismo. A carta é uma resposta a essa situação. Ela quer também estimular em nós e nos encorajar a denunciar com veemência as doutrinas estranhas à fé verdadeira, ou à palavra de Deus. A defesa que Pedro faz. O texto em questão defende com ardor a veracidade do testemunho anunciado à comunidade. A fé que aponta exclusivamente para Cristo, revelado como Senhor e Salvador. O autor faz apologia à sua teologia e escreve que a fé na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é baseada em uma experiência pessoal, experiência que ele viu, que ele esteve presente. Nesse contexto, a vinda da qual o autor fala é precisamente a segunda vinda de Cristo em glória. Esse argumento opõe-se àquilo que os gnósticos acreditavam. Pode-se afirmar que relacionada à volta de Cristo, porque o autor faz logo em seguida a menção da experiência vivida na transfiguração. A visão está relacionada com a glória que acompanha o Cristo no seu retorno. A transfiguração foi uma visão preliminar daquilo que há de vir. O autor ressaltava o senhorio ao destacar o título completo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Na medida em que defende a sua fé, o autor condena a forma como os gnósticos promovem o seu fazer teológico, usando para isso a terminologia, fábulas engenhosas e inventadas. Nós vivemos esse tempo de muitas fábulas engenhosas e inventadas pelo homem. Por isso precisamos ter cuidado com tudo que nós ouvimos. Na conjuntura, Pedro se coloca como testemunha ocular da majestade de Cristo. Essa afirmação tem a intenção de opor-se diretamente aos mitos, às invenções criadas por sabedoria humana pervertida. Para o verdadeiro cristão, não há nenhuma necessidade de imaginar situações. Basta descrever a sua experiência vivida em companhia do Senhor Jesus Cristo. Diga aquilo que você sente. Diga da presença de Cristo na sua vida. A majestade de Cristo é uma realidade vista com seus próprios olhos e sentia com seus próprios sentidos. Era isso que Pedro estava ali transmitindo. Essa experiência é uma antecipação da majestade e da glória futura. O esplendor visível e o fermento da esperança que surge do convívio e da intimidade com Cristo. A fé assimila essa experiência e transforma em testemunho. Cristo recebeu honra e glória.
quando se ouviu a voz de Deus Pai no momento da transfiguração de Jesus, vista tradicionalmente como prefiguração do reino e da sua glória, tendo Cristo como o Rei. A ênfase aqui está no testemunho, na visão, na credibilidade da fé cristã diante de doutrinas estranhas infiltradas no seio da igreja. O autor descreve com poucas variantes a palavra proferida pela voz de Deus na transfiguração. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A mesma frase foi dita também no contexto do batismo de Jesus Cristo. A autoridade da doutrina da volta é comprovada na audição da voz de Deus, enquanto a glória era manifestada e refletida em Cristo, para o autor ouvir a voz de Deus e beber da própria fonte. Não há como menosprezar essa experiência. Não dá para ignorar ou diminuir esse fato. Assim como Moisés ouviu a voz de Deus ao receber os 10 mandamentos no Monte Santo, os discípulos, em outro Monte Santo, ouviram a voz dele quando presenciaram o retrato da volta de Jesus. A referência a ouvir a voz de Deus é uma alusão ao Antigo Testamento no momento em que Deus entregou os 10 mandamentos escritos nas tábuas. Dizer que ela é confirmada e continuada no Novo Testamento. A palavra é confirmada pela voz, pela visão, é trazida a lembrança desse texto. É necessário que a igreja receba essa mensagem do apóstolo como a luz que resplandeceu do corpo de Cristo. A fé nessas palavras é uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e haja novo nascimento nos corações das pessoas. E faça brilhar a sua fé. Essa palavra é a que traz a salvação àqueles que a compreendem e acolhem. O presente mundo, com suas tramas e fábulas mirabolantes, é visto como um lugar tenebroso, escuro. É necessário que a luz da palavra, aquele que iluminou a partir de Cristo, se faça presente, indicando caminhos. Termino dizendo: o Espírito Santo é o agente impulsionador. Nele está a origem dos desejos de mostrar ao mundo em seu redor a imagem viva, na lembrança daquilo que vivenciou, de uma experiência de fé na presença de Cristo. Se você viu a luz, ouviu a voz, manifeste-se aos seus pares. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos.